a triste e pior decisão do Silvio Santos aos 92 anos. Infelizmente veio essa triste notícia aqui, porque o Carlos Alberto de Nóbrega, que é um amigo pessoal do Silvio Santos, inclusive o Silvio sempre fez questão de agradecer ao Carlos Alberto, porque ele disse que ficou rico por conta do pai do Carlos Alberto. Bom, pra quem não sabe, o pai do Carlos Alberto era dono do baú, né? O homem do baú é o Silvio Santos, né? Mas era o pai do Carlos Alberto. E aí o Silvio foi lá e comprou o baú. E com isso que o Silvio ficou rico, assim, com isso que ele conseguiu escalar a sua vida financeira. E aí o Carlos Alberto deu uma entrevista ao Roda Viva e comentou sobre as situações envolvendo o Silvio Santos. Ele disse o seguinte: vão dizer que eu sou puxa-saco, mas o Silvio é eterno. Ele é um gênio. Veio do camelô e se tornou um dos maiores empresários do Brasil. É um patrão maravilhoso. Eu trabalho no SBT há 35 anos e nunca atrasou o pagamento. O Carlos Alberto ainda disse que aproveitaria que o Silvio estaria dormindo naquela hora do programa e não veria, para dizer algo que quase secreto sobre ele. O Carlos Alberto disse que já falou na cara do Silvio Santos que ele tem medo que as pessoas achem que ele é uma boa pessoa. Então que o Silvio faz aquela pose de durão e tudo mais, mas que ele é uma boa pessoa no fundo e não quer que ninguém saiba disso. E a pior e mais triste decisão do Silvio, o Carlos Alberto revelou ali que acredita muito que o Silvio já decidiu se aposentar, que ele não deve voltar para a televisão. Aos 92 anos, não veremos mais o Silvio Santos apresentando o programa e provavelmente não veremos ele mais na televisão. Isso porque o Silvio Santos se nega a dar entrevistas. Ele já disse que uma vez uma cigana falou para ele que se ele desse uma entrevista, ele faleceria no dia seguinte. Então por isso, por medo dessa previsão, ele decidiu nunca dar uma entrevista. Então não veremos mais o Silvio Santos na televisão, o que é muito triste. Claro que para nós que gostamos de acompanhá-lo é a pior e mais triste decisão, mas para o Silvio Santos e para sua família é a melhor decisão, porque claro que ele vai aproveitar neste momento, coisa que ele nunca aproveitou, né? Sempre teve que trabalhar. O Silvio Santos sempre foi muito ativo, sempre foi muito empresário, assim, até mesmo depois que se tornou um idoso, né? Assim, aliás, ele construiu a maior parte da sua fama depois que era idoso, né? Então, assim, o Silvio fez muito sucesso a partir dos 65 anos e tudo mais. Ele já era muito famoso antes, obviamente, só que eu falo, ele se tornou um mito, um ícone, depois de já ser idoso. Pra quem não sabe, o Silvio Santos basicamente já foi quase presidente do Brasil, e ele só não foi presidente na época que ele liderava as pesquisas, porque o partido dele não tinha sedes em todos os estados que deveria ter. Então, assim, uma questão burocrática. Mas o Silvio Santos, na época, liderava as pesquisas, assim, com muita folga. Ele ia ganhar as eleições muito facilmente, com o pé nas costas. E ele seria um presidente do Brasil, mas não foi. Por muito pouco que o Silvio Santos não foi presidente do Brasil. Imaginem só, será que a história dele seria diferente hoje? Será que se ele fosse presidente na época, o Silvio seria outra pessoa para nós hoje? Enfim, fato é que hoje ele é um ídolo, um ícone, e não foi presidente, e disse que a partir daquela época não se envolveria mais em política, porque ele considera, obviamente, que passaram a perna nele ali para ele não ser candidato, né? O que na época foi uma sacanagem sim, gente. O Silvio Santos já era muito rico, bilionário, queria ajudar o país, porque dinheiro mesmo ele não queria, né? Enfim, mas ele não ia trocar ali bilhões por 15, 20 mil reais, que era o salário de presidente na época. De fato, o Silvio Santos queria ser presidente para uma causa, por um propósito, e ele não conseguiu. Agora, muito provavelmente, se encerrou aqui a carreira de Silvio Santos. E isso é muito, mas muito triste. Bom, pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau!